né, que foi agora dia 5, a gente teve a data comemorativa. Eu estou me propondo hoje a falar um pouquinho sobre a proteção dos bens ambientais a partir dessas reflexões que a pandemia tornou possível que nós fizéssemos sobre nossos desafios e nossas perspectivas atuais, tá bom? Queria agradecer também a participação de vocês. Eu vou começar, né, falando brevemente sobre o grupo de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa que está em fase de reestruturação. O link está aqui na primeira tela, estou projetando para vocês. O site ainda não está no ar, né? A gente ainda está organizando a estruturação do grupo de pesquisa. Assim que a gente tiver com a programação, né, normalizada, o retorno das atividades presenciais, a gente deve lançar um edital para a participação dos alunos. Não é só para alunos da Universidade Federal, é um grupo de pesquisa do CNPq que eu coordeno, e ele tem 3 eixos principais. A gente discute bastante teoria do direito, né? E aí eu dou um enfoque um pouco mais filosófico para algumas questões, como o direito de propriedade, que é um tema que eu estudo bastante. A gente tem uma segunda linha que estuda as relações privadas, e a gente tem uma terceira linha que estuda o meio ambiente. E sempre que eu posso, eu faço essa correlação entre as 3 linhas de pesquisa. Bom, meu nome é João Daniel, a maioria de vocês provavelmente me conhece, né, se não todos. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, sou professor de Direito Civil na graduação e também de Direito Ambiental e Direito Agrário na pós-graduação, principalmente essas matérias. Sou formado em Direito pela Universidade, com um doutorado na própria UFPA, e as minhas pesquisas giram em torno, principalmente, né, de questões relativas ao direito privado, no caso da propriedade, né, ao direito ambiental e filosofia política. Bom, aqui vocês veem o meu contato pessoal, meu e-mail institucional e o meu Instagram. Estou tentando transformar o meu Instagram num Instagram mais produtivo em termos acadêmicos, né? Mas também tem coisas não profissionais, digamos assim. Fiquem à vontade para visitá-los. E ele é aberto, vocês podem seguir, que ele é aberto. Bom, vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês hoje 3 grandes temas, né? O primeiro seria o aspecto da pandemia, né? A gente tem uma série de reflexões que podem ser feitas e eu vou tentar focar essas reflexões a partir da questão ambiental. E aí, a questão ambiental, ela é mais ampla do que a discussão apenas dos bens ambientais. Eu vou relacionar, então, basicamente, a pandemia com a questão ambiental a partir dos bens ambientais. E não está colocado aqui nesse slide, mas eu vou trabalhar essa perspectiva a partir do conceito de propriedade, tá? Um conceito amplo de propriedade. Então, vamos lá. Eu estou retomando aqui meu plano de apresentação para seguir com vocês um fluxo e tentar me manter aí num tempo razoável de apresentação. Não pretendo passar de 50 minutos. Acho que entre meia hora e 50 minutos é um tempo ideal para a gente fazer as formulações, né, as proposições, e aí depois eu, na sequência, abro a palavra para vocês para a gente fazer um pequeno debate ou até mesmo para que eu possa responder perguntas se vocês as tiverem, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou tratando aqui de 3 grandes, digamos assim, possibilidades, tá? Essa palestra, ela vai fazer uma correlação entre o direito de propriedade e a classificação dos bens ambientais a partir de um conceito proposto por alguns autores, né, que são da filosofia política, que discutem o comum, tá? Aqui eu faço referência especialmente ao último livro dos professores Pierre Dardot e Christian Laval, livro esse que foi lançado em 2017. Eles já estão com outro material produzido, mas ainda não chegou
no Brasil. Então, eu vou me manter nesse material por enquanto, tá? Vamos lá. Então, a primeira parte do trabalho, eu vou tentar responder a essa pergunta, né? Se a degradação ambiental ela está na origem da pandemia, esse seria uma primeira reflexão, né? Na sequência, a gente vai tentar verificar se a quarentena, que é uma consequência da pandemia, se ela trouxe também consequências no aspecto ambiental, e a partir daí eu vou tentar traçar algumas aproximações, e aí eu vou fazer isso a partir da classificação jurídica que é feita entre o meio ambiente e aquela clássica diferenciação que a gente faz entre bens públicos e bens privados. Na terceira parte, eu vou fazer a análise dos bens ambientais propriamente ditos e vou fazer uma correlação dessa classificação dos bens ambientais com o conceito de comum e vou fechar essa análise voltando à discussão dos problemas ambientais. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é, né, a pandemia, a degradação ambiental, ela pode ser considerada, digamos assim, uma das causas da pandemia? Essa é uma pergunta muito ampla. Talvez a gente não tenha condições de respondê-la, até porque nós não somos acadêmicos de áreas de pesquisa que tem na produção científica, né, esse tipo de pesquisa, né? Mas a gente sabe que o pessoal que estuda na parte de biologia, ecologia e até mesmo engenharia, existem trabalhos que analisam os reflexos, digamos assim, que as alterações, por exemplo, mudanças climáticas e aumento do nível do mar, degradação das florestas, os impactos que a degradação ambiental como um todo, né, causa, digamos assim, no meio ambiente e no planeta como um todo, né? O Horácio está perguntando aqui, eu vou colocar esse referencial teórico ao longo da apresentação, não se preocupem. Bom, o que a gente tem de concreto aqui que a gente pode, digamos assim, analisar em termos de possível resposta para essa pergunta? A gente tem uma série de estudos que alertam que nós estamos num limite de crescimento, né, populacional e desenvolvimento de atividades que torna as coisas muito mais complexas, né? E existe uma grande probabilidade, se não for diretamente causa da degradação ambiental, mas existe uma grande probabilidade que não só esta pandemia, como outras pandemias, possam acontecer em função dessas alterações, né? A gente tem aqui a supressão de florestas, a gente tem aqui uma série de correlações entre desmatamento, destruição de habitats, surgimento de novas doenças por contato de animais que não tinham contato entre si e do contato de animais com humanos, né? Eu tenho uma série de hábitos e costumes culturais que o reflexo, né, tá ligado à questão alimentar, né? Então, muitos pesquisadores atribuem essa pandemia ao contato, né, num mercado da China em que determinados animais foram expostos à contaminação, digamos assim, por uma mutação de vírus que, para os humanos, causam esses efeitos devastadores, né, que a gente tem observado. Eu posso fazer essa aproximação também afirmando para vocês que antes da pandemia do Covid, nós tivemos outros tipos de pandemia ou de viroses que foram, digamos assim, produzidas por conta dessa relação que está ligada diretamente ao meio animal, né? Então, chikungunya, zika, SARS, ebola, são todas doenças, digamos assim, que têm origem animal, né? No contato de animais silvestres com humanos, ou entre animais silvestres que a mutação gera efeitos negativos para os seres humanos, né? Então, essa é uma consequência que nós temos da exposição
da fauna silvestre ao nosso contato, principalmente. E eu posso afirmar para vocês que a destruição dos hábitats e a degradação da floresta potencializa, né, as chances de que isso volte a acontecer. Uma outra questão que também é levantada tem a ver com a crise climática, a mudança da temperatura do planeta, o ajuste, né, climático faz com que existam outras possibilidades que nós não estamos considerando apenas quando a gente trabalha a questão do Covid, né? Eu estou falando aqui especialmente de outras catástrofes. A gente tem o aumento dos incêndios, glaciação, tsunamis e pandemias como um todo, né, que são eventos que não escolhem classe social, tá? São eventos cujos seus efeitos podem ser sentidos em muitas partes do planeta, né? E ainda que a gente consiga sobreviver a esses eventos, isso gera uma série de consequências que são difíceis de serem projetadas, tá? Vamos lá. Então, eu arrisco, né, dizer que existe sim uma correlação entre a pandemia, não necessariamente na sua origem, mas existe uma correlação entre a pandemia e a degradação ambiental, tá? A segunda pergunta que eu faria, né, enquanto reflexão, é se a quarentena trouxe ganhos ambientais, né? É aquela história da gente olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Muita gente diz que os efeitos econômicos, os efeitos sociais que a quarentena, né, por conta da pandemia, está causando, eles durarão vários anos, se não décadas, né? A gente vai ter que acompanhar essa evolução para poder ter uma avaliação mais precisa. Mas eu tenho condições, já nesse primeiro momento, de trabalhar o seguinte: a gente pode fazer uma análise do que a gente tinha antes e o que a gente tem ainda que preliminarmente nesse aspecto de pandemia, né? Eu estou tentando olhar o copo meio cheio, basicamente, nesse primeiro momento é isso que eu estou procurando fazer aqui com vocês. E aí o que a gente tem em termos de recursos, digamos assim, naturais? Eu estou trazendo alguns dados para vocês aqui para tentar mostrar como nós estávamos antes da pandemia. Então, um aspecto muito importante que eu queria ressaltar aqui é o nosso problema do lixo, tá? As Nações Unidas têm uma série de dados que mostram que a humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano, tá? E que 99% desses produtos que a gente consome e compra, eles são jogados fora, são descartados, né? Ou seja, o que a gente consome efetivamente é muito pouco, né? É só vocês pararem para pensar, se você compra um sanduíche de fast food, a quantidade de plástico e papelão que vem naquele produto que é entregue para você, né? A pergunta que eu faço aqui é: será que a gente consegue pensar numa mudança de padrões de consumo para combater o excesso desse lixo que é gerado? E aqui eu estou pensando antes da pandemia, tá? Estou pensando num problema pré-pandemia. A gente tem uma grande quantidade de lixo que é produzido por indivíduos, pela comunidade, por empresas, por instituições, e é uma quantidade que só continua a crescer, né? A gente tem uma dificuldade enorme de gestão municipal desses resíduos, e aqui eu já deixo um gancho para vocês, quando a gente for tratar da questão da propriedade, né, como é que nós, enquanto pessoas, né, nós tratamos do nosso lixo, né? Se a gente se importa com ele depois que ele sai da porta da nossa casa, ou se a gente tem, né, uma consciência mais restrita em que a gente garante apenas que o lixo, né, vai ser descartado adequadamente no nosso, digamos assim, no nosso condomínio, né? E a partir daí o problema deixa de ser nosso. Então a gente tem uma dicotomia aqui entre o público e o privado que já começa a aparecer. Uma coisa que eu observei, pelo menos assim, em termos práticos, é que por conta da pandemia, né, muita coisa que nós, de certa forma, colocávamos para dentro das nossas casas,
deixou de entrar. Então, vou dar um exemplo simples, né? Chegaram compras de supermercado ontem na minha casa. Os sacos não entraram, né? Peguei tudo aquilo que eu comprei, coloquei em cima da mesa para fazer a higienização e as sacolas e o papelão automaticamente já foram descartados, né? Então, aqui a reflexão é no sentido do padrão mesmo. Se a gente tem condições de pensar numa mudança de padrões. Me parece que a pandemia ela tem, né, ela tem chamado a atenção nesse aspecto do nosso padrão, do nosso ajuste nos estilos de consumo, né, na possibilidade da gente vislumbrar alternativas que sejam consequência de um esforço consciente das pessoas para efetivamente pensar os problemas ambientais de uma forma um pouco mais delicada, né? Vou avançar, vou trazer mais um dado aqui. O Brasil, né, segundo a WWF, é o quarto país do mundo que gera mais plásticos em termos de descarte, né? E aqui a gente tem um segundo problema seríssimo, que é a poluição das águas, né? Não só dos rios, como também dos oceanos. Poluição é essa que ocorre principalmente pelo lançamento de esgotos e produtos químicos, né? Que muitas das vezes a gente não enxerga, né? A gente enxerga o plástico, principalmente quando ele está na praia, quando ele está nos rios, né? Porque ele é visível. Eu não sei se vocês acompanharam, mas semana passada, né, foi noticiado que no Rio de Janeiro, durante um tempo, a água que estava sendo fornecida para as casas, ela estava com mau cheiro, estava com odor desagradável. E aí as análises químicas, depois da investigação que foi feita, constataram que esse odor se dava em virtude da presença de coliformes fecais. Resumidamente, o que a gente tem aqui é o esgoto das nossas casas, lá no Rio de Janeiro, né, sendo jogado no manancial que abastece a cidade e uma falha do tratamento fazendo com que essa água contaminada fosse consumida pela própria população. Então, é um problema muito sério e que passa por toda a nossa reflexão, né? Eu vou dar um segundo dado aqui, não sei se vocês sabem, mas é bom que vocês saibam. Uma parte da água que nós recebemos, né, pelo menos para aqueles que têm abastecimento público, ela vem do sistema de tratamento que é da Cosampa, lá no parque, né, do Utinga, sendo que essa água das lagoas, né, dos dois mananciais, ela não é suficiente para abastecer a cidade. Então, a gente tem um sistema de captação do Rio Guamá, muito próximo ali da Universidade Federal, que coloca a água do rio para, né, o sistema de abastecimento, claro que passando por um sistema de filtragem e de tratamento. Mas eu pergunto para vocês, quem já tomou banho, né, lá na frente ou teria, né, se sentiria confortável em tomar banho nessa água. Está tão próximo e tão distante, né, nesse aspecto. Não só próximo no sentido lúdico, como próximo também no sentido do consumo, né? Então, esse seria um segundo ponto que eu gostaria de destacar, o problema do lixo e da poluição hídrica, tá? Vamos avançar. Eu vou trabalhar agora um pouco com vocês a questão coloquei os problemas, vou colocar agora a questão dos efeitos, né? Então, tentando responder à pergunta que eu formulei, a quarentena trouxe ganhos ambientais? Se sim, quais são os efeitos que esse isolamento social acarretou, ainda que sejam efeitos de pouca comprovação, né? Uma primeira questão tem a ver com a melhora da qualidade do ar, tá? Principalmente das cidades que têm muito tráfego, né? De trânsito, falando basicamente, né? E indústrias que produzem a partir, né, da queima de combustíveis fósseis. Tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês, que é da China, que mostra o nível de dióxido de carbono no período pré e no período pandemia, né, no momento em que
essa região aqui, no norte da China, passou por um momento de quarentena com isolamento social e fechamento das principais atividades. Então, as imagens captadas pela NASA mostram que o nível de dióxido de carbono diminuiu em pelo menos 25% nessas regiões, o que é muito grande em termos de qualidade ambiental. Na Índia, a qualidade do ar melhorou cerca de 33% no período de março, que foi quando eles tiveram o primeiro lockdown, digamos assim. Então, é um país que tem aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes e que, graças a digamos assim, esse fechamento, teve uma considerável redução no tráfego de veículos, né, e na paralisação de indústrias, gerando aí uma significativa melhoria na qualidade do ar. Então, esses são fatores que nos levam a uma reflexão sobre, né, a questão ambiental propriamente dita, né? Eu não tenho condições de talvez responder para vocês que tipo de alternativas a gente vai vislumbrar a partir do exemplo da pandemia, né? Mas eu posso continuar apresentando aqui, para a gente fazer essa reflexão, mais alguns aspectos. Poluição das águas, né? Os efeitos ambientais do isolamento social acarretaram em algumas regiões, principalmente aquelas que têm intenso tráfego marítimo, né, uma clara melhora no nível de qualidade da água. Então, a Itália é o exemplo mais, digamos assim, visível, né? E a gente pega uma região como Veneza, né, e aqui é uma foto de uma gôndola, que teve que paralisar suas atividades turísticas e comerciais por conta da pandemia. Vocês sabem que a Itália foi um dos países que mais sofreu com a pandemia, e essas medidas drásticas fizeram com que, por exemplo, a qualidade da água dos canais, que normalmente é uma água turva, né, se tornasse límpida, né, e foi possível observar não só peixes, como também as análises mostram uma significativa melhora nos índices de qualidade ambiental, né, pH, turbidez, são digamos assim, fatores de monitoramento que indicam a qualidade da água. Um outro aspecto bastante interessante é a presença de animais selvagens em determinados centros urbanos. Então, a gente percebe como né, as atividades humanas impactam, de certa forma, a circulação da fauna silvestre, né? É lógico que aqui eu tenho efeitos que a partir de um determinado ponto podem ser positivos, mas de outro ponto podem ser negativos, né? Eu posso colocar aqui que a presença de animais como lince, né, alces, em cidades, digamos assim, em zonas urbanas, de certo modo, pode ser perigoso para os humanos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que a gente, o crescimento, né, urbano, ele tem feito com que a presença desses animais no ecossistema, né, ela fique restrita a determinadas áreas e isso causa um desequilíbrio ecológico. Então, aqui, em termos ambientais, né, a movimentação desses animais, ela é um impacto positivo no aspecto ambiental, né? No Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, o noticiário dá conta, né, de que alguns animais já são vistos brincando do lado de fora do jardim, né, inclusive em piscina de condomínios, alguns animais são vistos constantemente. Algo que se vocês quiserem, digamos, fazer uma aproximação, seria o equivalente da gente ver aqui próximo ao museu e ao bosque, né, determinados animais circulando pelas ruas, tipo preguiças, macacos e outros animais, né? O que não é algo incomum de se ver, mas bastante isolado na nossa cidade, propriamente falando. Então, essa crise mostra que a gente tem, de certa forma, um problema não só sanitário, a gente também tem um problema ambiental, né? Então, se a gente tinha dúvidas sobre a crise ambiental que esse século está apresentando, né, que já é uma consequência da nossa industrialização, isso fica muito claro por conta da pandemia. Essa é a minha hipótese.
E aí a dificuldade aqui é a gente avaliar em termos acadêmicos, né? Eu estou tentando fazer uma fala para os acadêmicos, para os alunos, principalmente pesquisadores, qual é o nosso papel enquanto academia, né? E eu penso que o nosso papel é olhar para essa questão e perceber que existe uma relação e tentar verificar o que a gente pode tirar de positivo, né, de um problema tão grave quanto uma pandemia. A minha hipótese, ela parte aqui da ideia de que a percepção política, né, ou seja, estou falando de política pública, que as políticas públicas que têm sido pensadas para enfrentar essa crise ambiental, e eu não estou falando de pandemia, eu estou falando do período pré-pandemia, elas não têm dado conta da resposta ao nosso problema. Então, a segunda parte da minha apresentação, e eu já estou aqui com 20, 25 minutos, então a gente está com um tempo bastante razoável. A segunda parte da minha apresentação, eu vou tentar mostrar para vocês que essa classificação jurídica tradicional, que é feita a partir dessa diferenciação entre bens públicos e bens privados, ela não é suficiente para dar conta das nossas demandas ambientais atuais, tá? Então, vamos lá. É uma parte um pouco mais dogmática, digamos assim, da minha apresentação, mas eu acho que é necessário que a gente percorra essa etapa, né? O Código Civil de 2002, né, que regula o sistema privado das relações entre o Estado, principalmente, e os seus cidadãos, ele traz a classificação jurídica tradicional, que diferencia os bens públicos e os bens privados. Então, em relação aos bens públicos, você encontra três grandes categorias. A primeira categoria é dos bens públicos de uso comum do povo, e aí aqui já fica o primeiro, digamos assim, insight para vocês. Aqui a gente encontra exemplificativamente e textualmente no Código Civil a menção a rios, mares, estradas, ruas e praças, né? A gente tem uma segunda categoria, que não me interessa tanto, mas é importante mencionar, que seriam os bens de uso especial, que seriam aqueles bens afetados a algum tipo de serviço ou estabelecimento da administração pública, e os bens dominicais, que é um patrimônio das pessoas jurídicas de direito público que pode ser transacionável nessa relação entre o público e o privado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de terras devolutas, um conceito do direito agrário, a regularização fundiária é feita dos bens públicos, né, passando o público para o privado a partir desse conceito de bens dominicais. Então, quando a gente analisa a questão dos bens de uso comum do povo, a gente percebe que o Código Civil, ele faz uma classificação em que ele traz o conceito de bem público e ele trata de uma indisponibilidade, né? Os bens públicos, por conceituação legal, eles são indisponíveis e eles são inapropriáveis, né? E aí aqui vem uma classificação clássica do direito tradicional, direito civil, que veda uso capião sobre bens públicos, tá? Então essa seria uma primeira aproximação. A minha primeira pergunta aqui nesse aspecto é: será que o conceito de bem de uso comum do povo dá conta da questão ambiental? Bem público de uso comum do povo é equivalente a bem ambiental? Né? Exemplificativamente, o Código fala em rios, mares, ruas, praças, e talvez isso se enquadre dogmaticamente falando. Né? Vamos avançar mais um pouquinho e depois eu vou retomar esse slide. Em relação aos bens privados, o Código Civil ele não define, aqueles que foram meus alunos lembram dessa aula, porque eu sou bem repetitivo nesse aspecto, o Código Civil não define a propriedade. Né? O que ele traz aqui é a enunciação das suas características essenciais, que são traduzidas a partir desses três elementos, né? O direito de uso, o direito de gozo e o direito de disposição. O ius utendi, ius fruendi e o ius abutendi. Sendo aqui que a disposição hoje não é mais entendida como aquele direito de abusar, né? De destruir a coisa. Você tem que estar, segundo o nosso sistema, nosso ordenamento jurídico, vinculado ao cumprimento da função social ou
como dizem nossos colegas do direito agroambiental, a função socioambiental da propriedade. Então, o que eu quero mostrar aqui com esses dois primeiros slides? O que eu quero mostrar para vocês é que eu vejo um problema nessa classificação. Problema esse que está ligado a essa possível correlação que a gente pode fazer com os bens ambientais. Por quê? Porque essa classificação, na minha visão, não só na minha visão, como de outros autores do direito ambiental, ela é uma classificação extremamente materialista, né, e de cunho econômico. Essa classificação leva em consideração duas categorias que o direito ambiental considera, mas não é o que prevalece, e que são a base do direito privado, principalmente. E quando eu digo direito privado, gente, não é que eu não esteja tratando do público. Não só isso, é também do direito público. Por quê? Porque tanto no Código Civil de 16 como no Código Civil de 2002, a diferenciação entre o que é público e o que é privado, ela ficou ao encargo do Código Civil. E a Constituição, quando ela traz as principais categorias, ela tem, eu posso arriscar, né, é uma hipótese também, ela tem em vista essa diferenciação. Então, o que essa classificação traz são basicamente dois elementos. É a classificação dos bens considerados em relação ao titular do domínio, ou seja, eu estou dizendo aqui que ou o domínio é público ou o domínio é privado. Então, ou o bem é público ou o bem é privado. E aí, quando eu digo que o bem é público, eu estou deixando bem claro aqui o seguinte: não é uma noção, por exemplo, que a gente tem do direito ambiental, né, que eu vou deixar de lado por enquanto e posso falar do direito do consumidor. Não é aquela ideia de bem difuso, bem do povo. O público aqui é público no sentido do Estado. O Código Civil faz a classificação entre bens públicos e particulares, o direito privado faz a classificação, né, o direito público faz essa classificação, considerando que ou a propriedade é do Estado, ainda que o seu regime de uso seja diferenciado, ou a propriedade é do particular. Tá? Existem outras categorias? Existem. E é isso que eu quero tentar trazer para vocês na sequência. Tá? O segundo ponto dessa visão privatista é a consideração dos bens a partir da possibilidade de serem ou não negociados. Então, eu trabalho com uma primeira diferenciação entre aquilo que é público e aquilo que é privado, e dentro do que é público e dentro do que é privado, eu identifico aquilo que é comercializável e aquilo que não é comercializável, né? E aí, dentro dessas coisas fora do comércio, a gente tem outras classificações que eu vou deixar de lado, mas eu poderia falar dos bens que não são passíveis de disposição por uma expressa disposição legal, dos bens que são naturalmente indisponíveis pela sua característica intrínseca, né? E dos bens que são indisponíveis pela vontade humana, né? São aquelas cláusulas que a gente vê em contratos, cláusula de impenhorabilidade, de inalienabilidade, que também se traduzem na impossibilidade de que esses bens sejam destinados a um fim econômico. Então, essa seria uma visão que, na minha opinião, não satisfaz, né, essa lógica ambiental. E aí, eu passo já para a terceira parte. A gente está aqui no meu controle com 35, caminhando para 40 minutos, então acho que a gente vai conseguir observar o tempo. E aí eu pergunto a vocês, será que eu posso fazer uma classificação desses bens ambientais? Porque o que eu estou buscando aqui é a aplicabilidade prática desses conceitos. Será que eu posso fazer uma classificação desses bens ambientais tendo em conta essa lógica da possibilidade ou não deles serem negociados e dessa classificação quanto à titularidade? Eu posso falar de disposição dos bens ambientais? Se eu vou tratar do gozo, né, ou da fruição, em que sentido eu posso falar de gozo e fruição, né? E aí aqui eu vou fazer um parêntese rapidinho, só para explicar para vocês o seguinte. A gente tem toda uma construção teórica para os bens ambientais. É uma construção teórica que hoje eu não vou detalhar.
Na sexta-feira, a professora Luciana também me convidou para fazer uma fala no, no grupo da OAB, né? Então, eu vou mandar o link depois para vocês, eu vou postar também no meu Instagram. A gente vai, lá pela ESA, a gente vai fazer uma palestra que, na verdade, é um complemento dessa primeira palestra que eu me propus a abordar. E lá eu vou tratar das teorias, digamos assim. Mas a gente tem uma construção, né, teórica sobre o conceito de bens ambientais, e o que eu posso dizer para você, já antecipando alguma coisa que eu posso falar na palestra seguinte, é que essas classificações, elas levam em consideração, principalmente, o quê? A evolução legal, legislativa do nosso sistema jurídico. E aí eu tenho que trabalhar com os conceitos que eu já apresentei para vocês, né? Os conceitos civilistas, e eu trago aqui, por conta da especialidade do tema, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei de 81, que tem um conceito legal de meio ambiental, conceito criticável, mas é um conceito legal, né? Não só um conceito de meio ambiente, como também um conceito de recurso natural e, no desdobramento, a possibilidade da gente encontrar aqui uma classificação técnica para bens ambientais. Vocês vão verificar, se vocês forem, digamos assim, avançar nesse estudo dos bens ambientais, que existem algumas correntes, né? Dentre elas, uma parcela da doutrina entende que os bens ambientais são bens públicos, ou seja, são propriedade do Estado, ainda que o seu uso, gozo e disposição, né, sejam diferenciados. Tem uma parcela da doutrina que entende que é um direito subjetivo e, por isso, tem uma repercussão que não atinge a esfera patrimonial. E tem uma corrente, eu estou falando das grandes correntes, que se aproxima com a lógica dos direitos difusos, né? Que vem com a construção do sistema de proteção do direito do consumidor. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que essas visões, tá, na sua maioria, elas rejeitam a classificação privatista, que separa o bem ambiental ou na categoria do público ou na categoria do privado, tá? E aí, a minha ideia a partir de agora é apresentar para vocês talvez uma possível visão que, não entrando necessariamente na discussão de qual é a natureza jurídica dos bens ambientais, tenha em consideração esse cuidado de não tratar apenas dessa questão na perspectiva material, na perspectiva econômica. E eu vou fazer isso chamando a atenção para uma das características que o direito de propriedade traz para a gente, que é o aspecto da utilização do bem ambiental, né? É o comum, a ideia de comum, essa noção de bem comum, digamos assim. E aí eu vou me apoiar em dois autores filósofos franceses, o professor Christian Laval e o professor Pierre Dardot, que em 2017 publicaram um livro, que é uma continuação das suas pesquisas, que trabalha esse conceito de comum, tá? Vamos lá. O conceito de comum, tá, é um nome genérico que tem sido, digamos assim, utilizado na filosofia para diversos movimentos de luta e emancipação, tá? O conceito de comum, ele adquiriu, né, nesse último decênio, digamos assim, não só nesse último decênio, ele adquiriu digamos assim, uma fórmula mais política, né? E esse desdobramento, ele vem também no aspecto ambiental. E aí o mais, digamos assim, visível é a discussão sobre as mudanças climáticas, tá? E o que os professores, né, Pierre Dardot e Christian Laval, levantam nesse seu último livro, tá? Que não é uma ideia original deles, né? Eles avançam numa construção teórica que vem de outros autores. Eu vou tentar falar um pouquinho ainda aqui brevemente sobre isso, já caminhando para o final da minha exposição.
A ideia política que está por trás dessa discussão em torno dos problemas ambientais, ela tem como hipótese uma visão de que o neoliberalismo, que é a nossa fase atual do capitalismo, ele retoma uma discussão sobre a propriedade numa esfera muito mais agressiva do que aquela discussão de propriedade que a gente vê no início da Revolução Burguesa. Tá? No início, o que a gente tem é uma discussão que está muito mais ligada ao setor agrário, é uma defesa da propriedade no espaço privado, do acesso à terra. Né? No neoliberalismo, você tem um avanço para os espaços urbanos, e essa discussão da propriedade, ela atinge, inclusive, os serviços públicos. Né? Eu estou falando aqui de privatização. Né? Então, o termo comum nessa concepção mais política, ele não é apenas, né, um conceito técnico, ele é um princípio. E ele representa uma oposição a essa lógica normativa de concorrência. Então, essa é uma aproximação muito importante que tem que ser feita. Né? Então, a ideia de comum aqui, ela se opõe a políticas públicas que colocam, né, em xeque o processo de mercantilização, né? O conceito de mercantilização aqui é essa lógica de mercadoria, né? O nosso mercado em termos de competitividade, né? E vocês que são alunos, né, tanto aqueles de universidade particular quanto de universidade pública, sentem isso na pele. Vocês têm a concorrência desde o processo de preparação para o vestibular, a concorrência na participação de processo seletivo para conseguir bolsas de pesquisa, né, para conseguir os melhores estágios remunerados. Então, a gente vive numa lógica de concorrência. Tá? Então, isso é um efeito do nosso sistema. Né? Nós somos movidos por produtividade. Né? Eu posso falar em relação à minha pessoa, a gente tem que produzir, a gente tem que escrever artigo científico, a gente tem que publicar, a gente está sempre disputando entre as nossas publicações nas melhores revistas. Essa é a lógica mercantilista. Tá? Uma segunda crítica que esse conceito de comum ele rejeita é essa transformação daquilo que a gente tem como público, e aqui eu estou falando genericamente, né, eu estou falando da coisa pública, né, é uma crítica à transformação do público em privado. Né? Pois esse tipo de política, nessa análise crítica, né, ele é visto como um tipo de política que só aumenta as disparidades sociais, que só aumenta as desigualdades. E o mais importante para a gente, né, no tema dessa palestra, é a ideia de que esse conceito de comum ele se opõe também a essa lógica de privatização dos bens ambientais. Tá? Então, eu não estou definindo o que é bem ambiental, mas o que eu estou considerando como bem ambiental aqui é tudo que tenha reflexo nesse aspecto. Eu estou falando da nossa qualidade do ar, eu estou falando da água, eu estou falando dos recursos naturais de uma maneira geral. Né? E a gente pode falar que essa lógica de privatização do bem ambiental, ela se dá a partir da lógica da propriedade, que é uma forma de se apropriar daquilo que até então era considerado público, daquilo que até então era considerado comum, né? Vocês conseguem, talvez, didaticamente visualizar isso a partir da privatização das empresas públicas, né? Da mercantilização das atividades de ensino, da mercantilização das atividades de saúde. Então, o conceito de comum se opõe a toda essa lógica, tá? E o nosso foco aqui é o aspecto ambiental. Eu tô concluindo, estou caminhando para o final, e aqui eu queria apresentar para vocês o seguinte. Aqui tem uma foto, né, tem duas fotos, na verdade. Uma da cidade, as duas são da cidade de Belém. Uma foto do Teatro da Paz, aqui eu queria representar a Praça da República, né, que é um espaço público, digamos assim, na classificação tradicional do direito privado, né, e a Doca de Souza Franco, que também seria um espaço, né, público, porque é uma rua, digamos assim. Né? O que eu quero mostrar para vocês aqui, gente? E a partir desse conceito de comum revisitado a partir da pesquisa do Dardot e do Laval, né? O que o livro traz para a gente
é uma reflexão que faz com que a gente, a partir do termo comum, né, a gente comece a pensar num processo de prática e num processo de reflexão teórica que gere novas formas que não sejam nem tão burocráticas e nem tão mercadológicas de pensar o meio ambiente, né? A proposta política dos autores é que a gente trabalhe com uma dimensão democrática de autogestão, tá, desses recursos. Então, é algo que foge um pouco da nossa democracia representativa, né? Essa ideia do voto, da escolha do político, que é o gestor, que é quem toma as decisões. Então, nesse primeiro aspecto da dimensão democrática, essa autogestão vem pela tomada pela população desses espaços, digamos assim, uma conscientização ambiental que tenha em consideração o papel de cada indivíduo no processo de mudança, né? O segundo aspecto é a ideia do acesso, né? O acesso comum. E é por isso que esse último slide aqui tem essa ideia do comum como sendo revisitada, né? É a gente pensar o meio ambiente como uma dimensão daquilo que é comum, daquilo que é de todos, sem necessariamente pensar nessa dimensão como considerando isso público ou privado. Ou seja, o que eu estou propondo aqui, e eu não estou inovando em nada, nenhum aspecto, porque o direito ambiental já faz isso em várias correntes, eu estou propondo aqui uma divisão teórica que considere que eu tenho os bens públicos, propriedade do Estado, os bens particulares, propriedade individual, e os bens ambientais, nesse sentido do comum, que não leva em consideração essa classificação de Estado, essa classificação de soberania. É nessa lógica que eu tô propondo a reflexão. E aí, isso só é possível a gente pensar se a gente olhar para o conceito de propriedade e a gente quebrar aquelas características, né, tirando aquilo que é essencial. E o que é essencial do comum para a gente é o uso. Então, aí eu posso transportar vocês, né, de volta para aquelas aulas mais dogmáticas do direito de propriedade, trazendo a noção de uso como a característica fundamental, né, que potencializa aquilo que a gente considera como comum. Então, a minha proposta de análise aqui é levar em consideração o direito de propriedade, né, essa ruptura tradicional, tirando aquilo que é essencial, que é o uso. E aí, o que a proposta do nosso projeto de pesquisa pretende avançar é nessa análise mais teórica, né, do uso enquanto uma categoria jurídica. E por que eu digo isso? Porque a gente não está inventando nada, né? Esses conceitos já existem, a aplicação deles é que é divergente em termos teóricos. A categoria comum, ela é uma categoria antiga, ela é uma categoria jurídica e eu não pretendo, né, nesse final de apresentação, levar a discussão na mesma lógica que o Pierre Dardot e o Christian Laval, porque eles pretendem criticar, inclusive, a categoria jurídica, né? Eles não são juristas, mas a proposta vai nesse sentido. Eu não quero criticar categorias jurídicas, eu quero dialogar entre as categorias jurídicas. E aí eu vou trazer para vocês aqui o conceito de comum do direito romano, né? Os romanos têm uma categoria que é a categoria de coisa comum, a res. Estou com o meu celular aqui, peço desculpas para vocês, vou colocar no silencioso, só para não atrapalhar. Então, a categoria jurídica que os romanos têm é a categoria das coisas comuns, da res communis, né? Que é tudo aquilo que não podia ser apropriado nem pelo Estado, nem pelos particulares. Se vocês pensarem o meio ambiente como uma categoria de coisa comum que não pode ser apropriada nem pelo Estado, nem pelos particulares, a gente está caminhando para um consenso aqui naquilo que eu estou propondo em termos de análise. Então, eu posso dizer que uma coisa é comum quando ela foge ao mesmo tempo da propriedade pública e da propriedade privada, né? Essa coisa comum, ela passa para o direito quando ela se transforma no nosso sistema jurídico, né, nos bens comuns inapropriáveis, né?
Eu entendo que essa classificação não é suficiente, mas eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? Essa categoria do direito romano, ela é bem limitada, mas ela é um bom ponto de partida para a gente discutir os bens ambientais. A gente pode falar dos recursos hídricos, a gente pode falar do litoral, a gente pode falar de coisas que não deveriam ser possuídas por ninguém, né? Nem pelo Estado, em termos de apropriação. Essa classificação, né, é a classificação que dá origem às nossas formas de pensar dominantes, essa diferenciação entre o público e o privado, propriedade do Estado e propriedade dos particulares, né? Então, a pergunta final, né, que eu deixo aqui para vocês é possível pensar os bens ambientais como uma categoria do comum inapropriável? Eu penso que sim, em determinado grau e amplitude é possível, né? A hipótese que eu levanto aqui é o direito de uso. Existe dentro do conceito de comum a possibilidade de a gente pensar essa categoria a partir do seu uso. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso que a gente tem que insistir nessa prevalência do uso em detrimento da propriedade, né? E se a gente tem em mente essa consideração, a gente consegue talvez pensar nos nossos problemas atuais de uma forma diferente. Porque quando eu penso a propriedade, né, no seu contexto maior, essa nossa visão, ela acaba transportando os problemas ambientais, na sua maioria, como sendo um problema do Estado, né? É o município que tem que dar conta da gestão do lixo, né? São as empresas que têm que dar conta daquilo que elas produzem. Isso não está errado, de certa forma, mas isso tira, de certa forma, também a nossa responsabilidade individual, né? Por isso que eu dava o exemplo da porta da minha casa. O lixo que eu boto a partir da porta da minha casa para fora já não é mais um problema meu, porque deixou de estar na minha esfera da propriedade, daquilo que eu produzi, né? Então, esse aspecto, ele faz com que a gente tenha a possibilidade de repensar, né, o problema do público e do privado numa outra dimensão. E aí eu vou deixar para vocês, mais do que resposta, talvez reflexões, né? Eu me pergunto, por conta dessa pandemia e por conta de tentando fazer um resgate e trazer vocês de volta para o tema, né? Por que a gente não se indigna, por exemplo, com o lixo que é jogado todos os dias nos canais da nossa cidade, né? Talvez seja porque a gente não tem em consideração a ideia de que aquilo é comum e que é de todos, né? A gente acaba olhando, na minha visão, né, a minha hipótese é essa, como sendo um problema do Estado. Por que nós não fazemos coleta seletiva na nossa cidade? Né? Eu vou mais além. Por que nos nossos prédios, nos nossos condomínios, não tem coleta seletiva? Vocês podem dizer assim, no meu tem, talvez no teu tenha, no meu não tem. Estou sendo sincero aqui, abrindo para vocês, né, uma questão bem específica. Muitos de vocês não fazem separação do lixo, né? Isso é um problema comum, porque é isso que está indo, né, de certa forma, para o nosso aterro sanitário, se não for colocado no nosso canal, e é isso que torna a nossa água imprópria para o banho, né? Quando eu era mais novo, eu nadava e tinha um tradicional evento esportivo que era a travessia da Baía do Guajará. E eu nunca participei, né? Eu tinha sérios problemas em cair na água daqui da frente para poder atravessar a Baía, né? Além do medo, lógico, de não conseguir terminar a prova, né? A questão ambiental, a qualidade da água. Muitos de nós, quando atravessamos, né, a Bahia para almoçar nos restaurantes que tem na frente da cidade, muitos de nós arriscam um banho de vez em quando, mas nitidamente, eu tenho restrições em relação à qualidade da água, né? Então, a minha reflexão aqui a nossa água é poluída, o nosso esgoto vai direto para o rio, e aí, para concluir já, né, com as duas fotos, um dos bairros mais valorizados da cidade tem como cartão postal o quê? Um canal de esgoto a céu aberto, né? Então, é esse tipo de reflexão que eu faço, né, colocando para vocês o problema sobre, será que a gente não está deixando de pensar isso como sendo um problema comum? Vou dar um último exemplo aqui para concluir. Recentemente, né, antes da pandemia, a gente viu uma movimentação, um movimento que até teve a adesão da própria municipalidade,
num processo de ocupação e valorização desses espaços, né? E aí eu faço referência especialmente à DOCA, né? Aos domingos se fechavam, acho que uma ou duas pistas e eram colocados alguns equipamentos públicos e equipamentos particulares e as pessoas faziam caminhadas, você conseguia tomar um sorvete, você conseguia andar de patins, né? Então, isso eu acho que é, digamos assim, o embrião de um processo de mudança que leva a gente para para a fuga dessa dicotomia do público-privado, pensando para o comum, né? Pensando num sentido de comum. E o que isso tem a ver com a pandemia? Né? A minha opinião particular é a de que a pandemia mostra que uma mudança de padrões ela é possível, né? Essa mudança de padrões exige de todos nós um certo esforço, né? Mas a gente tem que olhar com mais carinho para os problemas ambientais. Essa nossa obrigatoriedade de ficar em casa, recluso, da gente ser forçado a um período de quarentena, e a gente, de certa forma, está superando isso, né? Isso mostra que a gente tem condições de implementar, né, uma perspectiva de solução dos problemas ambientais que passem pelo comprometimento individual de cada um de nós, enquanto cidadão, né, do mundo, não especificamente pertencente a um país, uma cidade, né, ou a um município. Eu queria agradecer, vou deixar para vocês aqui o meu contato novamente, e eu fico à disposição para responder as perguntas, se elas existirem. Obrigado, gente. Pessoal, só antes de, acho que forem fazer pergunta, peço só para que coloque o nome completo de vocês para a confecção dos certificados, nome completo e e-mail. Estou vendo que tem alguns que não se inscreveram pelo Event 3, mas é preciso, se tiver interesse no certificado, por favor, botar no e-mail aqui, tá? Botar o nome completo e e-mail. Mário, como a gente vai fazer a gestão, eu vou lendo as perguntas e vou franqueando a palavra, ou tu fazes esse controle? Como funcionamos aqui? O pessoal pode fazer individualmente, acho que eles estão fazendo pelo chat. Se algum quiser fazer pelo microfone, por mim não tem problema. Tudo bem. Então, eu vou franquear a palavra para vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta pelo chat, eu encontro aqui e leio. Se quiserem falar pelo microfone, está aberto para vocês. Fiquem à vontade. Eu vou tirar aqui a apresentação para a gente poder enxergar, né, quem estiver falando. A Larissa, pode abrir, Larissa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu não sou da área do direito, eu me chamo Larissa Noguchi, eu sou jornalista. Entrei aqui porque eu estou fazendo uma formação pela Universidade do Texas sobre jornalismo na pandemia, como é que os jornalistas do mundo inteiro estão se comportando, o que estão lendo, enfim. E dentre os aspectos tem um tópico sobre o meio ambiente, que a gente vem discutindo com vários acadêmicos dos Estados Unidos e também do Brasil, mas de Belém eu sou a única que estou participando. E vi o bannerzinho do evento aqui online na internet, me inscrevi rapidinho e achei pertinente essa questão sobre o senso comum, né, de como a gente enxerga a nossa cidade, a questão do rio. Existe um processo histórico, não tenho tanta propriedade para falar disso, mas diante das leituras que tenho feito com o passar dos anos, existe um problema histórico em relação ao pertencimento da própria cidade. Mas eu queria, João Daniel, que tu falasse um pouco sobre o processo político que a gente vem passando também em relação ao meio ambiente, né? A gente vem passando por vários processos da política brasileira nesse momento, inclusive sobre o meio ambiente, sobre a questão do desmatamento na Amazônia, que está relacionado entre os bens, né, bens em comum que a gente tem, e principalmente sobre essa questão do ministro do Meio Ambiente, e a gente deixa sempre essa pauta muito distante também da nossa realidade,
como a gente é afetado aqui na Amazônia por conta disso tudo. Eu só vim me apropriar disso, sobre o quão somos afetados sobre políticas públicas que são numa visão bem mais ampla, sobre políticas públicas mais diretas, porque eu comecei a remar tem um tempo, já tem 4 anos, e eu sou uma das pessoas que tenta aí ser uma ativista, né, para abrir as portas, as janelas dos rios de uma maneira organizada, com um trabalho de turismo sustentável, com um trabalho de apropriação da comunidade, e percebi que a entrada nisso realmente é muito difícil. Existe um bloqueio muito grande entre pessoa da cidade que tenta fazer essa concepção das pessoas mudarem o olhar sobre o meio ambiente, mas existe também um poder de Estado e de política pública que te bloqueia. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre como essas políticas macro, de uma visão mais global, né, mais assim, bem mais ampla, também pode interferir nesse processo. Legal. Muito legal ver a Larissa participando aqui do nosso encontro. A Larissa é minha amiga, não só, né, digamos assim, da vida, também é uma profissional, acho que é a profissional mais conhecida aqui desse chat, porque vocês assistem ela todo dia na TV, né? Então, que bom, muito legal. Vou tentar fazer uma fala aqui para responder a tua pergunta, Larissa. E te agradeço imensamente aí pela possibilidade de tratar desse tema nessa perspectiva. Eu sou professor de universidade pública, então o meu paradigma em relação ao ministro da Educação e o ministro do Meio Ambiente, ele é contrário aos extremos, assim. A minha visão de mundo é completamente contrária à visão de mundo deles. Então, isso não quer dizer que não possa haver um diálogo, até porque, pelo processo democrático, né, a escolha que prevaleceu foi essa, né? Então, o que se coloca em termos políticos, né, em termos de política pública, é um processo de apropriação, né, do público pelo privado. A crítica aqui, talvez nesse modelo econômico que a gente enxerga hoje, é a de que tudo segue uma lógica de mercado, tudo segue uma lógica da apropriação privada, né? Então, aí a gente pode fazer uma reflexão sobre qual é o papel do gestor público, né? O conceito de cidade, né, tá ligado também ao conceito de município. E a palavra município vem de munus. Munus tem a ver com comum. E o papel do gestor, né, falando talvez do local para talvez chegar num aspecto macro, o papel do gestor é olhar para os problemas comuns. E eu acredito que a gente, enquanto sociedade, né, a gente, por mais que o processo seja democrático, que a escolha tenha sido feita e que os gestores tenham uma visão que diverge da nossa, a gente não é obrigado a aceitar a imposição de políticas que contrariem, né, inclusive a vontade da maioria. Então, falta um pouco para a gente se indignar com as coisas e buscar, aí sim, usando a palavra correta no momento correto, se apropriar daquilo que é comum, né? Vocês vão encontrar, do ponto de vista político, movimentos de apropriação do comum na Itália, apropriação de espaços comuns, né? Vocês vão encontrar isso em Barcelona. A prefeita de Barcelona ganhou as eleições passadas numa política de resgate de bairros que eram bairros nos dois sentidos. Bairros que se tornaram bairros turísticos e afastaram a população, e bairros que se tornaram bairros pobres, daquela população que só vivia na cidade para trabalhar para os turistas, ou para aqueles que têm, né, recursos, digamos assim, para os ricos. E esse movimento de apropriação, ele faz com que a gente olhe para a coisa pública, né, para aquilo que é comum, de uma forma diferente. E aí a gente não se conforma pura e simplesmente de ver que determinada decisão foi tomada e não foi considerada a opinião da população que vai ser atingida, a questão
da melhor forma de gestão da cidade, né, de gestão desses espaços. Então, existem algumas possibilidades, existem alguns desdobramentos que só vão acontecer a médio e longo prazo se a gente se, digamos assim, mobilizar, né? Então, na questão das praças, só para dar um exemplo, né? Você tem as associações que se organizam hoje para cuidar da praça, né? Então, é lógico que eu não vou deixar de cobrar a prefeitura do papel que ela tem que fazer, né? Mas a própria associação funciona como um vetor, só tentando fazer um casamento aí para dar um caminho jurídico, né? A associação que defende uma praça, ela funciona como um vetor para depois movimentar judicialmente o poder público, cobrando dele uma determinada política que ele não está promovendo, né? E eu acho que é um pouco nesse sentido que vai a discussão, né? A gente, quando a gente acaba caindo numa grande polarização, né? Ultimamente, eu não tenho conseguido, pelo menos nos meus grupos privados, né? Eu, enquanto professor de universidade, eu consigo participar de debates públicos, mas nos debates privados, né? Normalmente o debate ele fica naquela estrutura ideológica, né, entre os apoiadores do governo e, até num tom mais jocoso, né, os comunistas, todo mundo que não é do governo é comunista ou é de esquerda, né, o que de certa forma é uma forma de não entrar na discussão propriamente falando. Eu penso que a gente não pode se conformar, que a gente não deve naturalizar isso e que a gente deve ter uma participação mais ativa enquanto sociedade, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, teus posts falando sobre compostagem, reciclagem, e acho que esse tipo de atitude cívica é o que mostra uma conscientização, uma evolução espiritual, inclusive, né, para cada um de nós, para que a gente tenha consciência do público, do que é comum. E o meio ambiente é o principal exemplo, é a principal bandeira. Não sei se eu respondi a tua pergunta a contento, né, mas são as minhas impressões aí sobre o problema. Boa tarde, João. Oi, professora. Prazer. Prazer. Fiquei muito feliz de poder participar aqui da sua brilhante exposição. Desde já te parabenizo. É um tema muito interessante e é sempre bom a gente ouvir a evolução, ouvir o caminhar de vocês, de todos, né? Enquanto professores na universidade, aí, enquanto líderes de grupos de pesquisa, eu fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês e participar. Coincidentemente, o horário foi interessante e eu aqui te ouvi desde o início, com muita atenção. É um tema que merece, sim, mais do que uma reflexão, não só por este momento que a gente está vivendo, né, de estarmos assim em isolamento. De repente a gente tem medo de uma coisa que a gente não vê, né? Quando eu era criança, a gente tinha medo da bomba atômica, da explosão nuclear, bom, no século passado. Agora a gente tem medo de alguma coisa que a gente não vê, né? Então isso realmente chama atenção. Mas eu gosto muito da tua abordagem, dos teus questionamentos com relação ao que eu chamo de sanidade, a sanidade ambiental, seja nas cidades, seja em todo o núcleo urbano. Quando você expõe a água e os resíduos sólidos, né, a gestão de resíduos sólidos, e poderíamos complementar aqui também com a questão da mobilidade, esses elementos, essas categorias, elas compõem aquilo que a gente chama de sanidade ambiental, né, no meio urbano. E aí eu te coloco, gostei muito da tua abordagem e do resgate lá do direito romano com relação para não cair na mesmice, né, que a gente tem do bem, da dicotomia público-privado e tal. Então, essa abordagem do direito romano enquanto ao uso é muito interessante, porque exatamente é a questão do possuidor. Quem possui, usa, não é? Você não precisa de papel para. Então, aí faz a diferença. Com isso, nesse contexto, eu gostaria que você explorasse mais essa questão do uso
porque eu tô trabalhando com uma orientação de mestrado sobre os animais silvestres, né? E trazendo os animais silvestres para essa classificação de que animal silvestre é um bem ambiental. Então, por isso, eu achei muito interessante a tua abordagem nesse contexto, porque eu acho que se enquadra também aí animais silvestres. Mas, independente disso, na nossa atualidade, com a reflexão sobre esse problema da pandemia, e você vinculou muito bem essa questão da sanidade com os surtos, com a própria falta, com a própria saúde pública, digamos assim, né? Então, nesse contexto vai a minha pergunta, se a sanidade, então, ambiental, ou a sanidade do meio urbano, você considera um bem ambiental nessa linha de que aí vamos vincular um pouco com os direitos fundamentais, né, que o poder público deve assegurar e garantir a todos, né? Então é um direito você ter um meio ambiente saudável e essa sanidade compreende gestão de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos e gestão da mobilidade urbana do município. Mais uma vez, parabéns, João. Te elogio sempre, sempre te referencio para os meus alunos também. Obrigado. Gente, para quem não sabe, a professora Socorro Flores é nossa colega lá do Instituto, né? Também é professora do NUMA. A professora Socorro Flores foi minha orientadora de TCC, na graduação ainda. Foi minha chefa na Secretaria de Meio Ambiente, antiga SECTAM, né? Tem uma longa trajetória aí no direito ambiental. É uma das minhas mestres de formação, né? Muito feliz com a presença dela aqui no evento. Professor, eu concordo, acho que a questão da sanidade é sim um dos bens ambientais que a gente deve proteger, né? Como é que eu enxergo a questão? Eu acho que quando a gente leva o debate para o direito de propriedade, né, o legal de estudar uma coisa por muito tempo, com uma certa profundidade, é que a gente consegue, talvez, fazer uma crítica de dentro do próprio instituto, né? Então, eu acho que a categoria propriedade não dá conta de explicar, né, essas correlações, porque ela meio que cria para a gente uma falsa sensação de pertencimento ou não, né? Então, eu vou dar um exemplo a partir dos transportes públicos que a senhora colocou. Quando eu viajo, né, eu não tenho um carro à minha disposição na maioria dos casos. Eu poderia alugar um carro. Mas, normalmente, quando eu viajo, se a mobilidade urbana da cidade onde eu estou for boa, eu, inclusive, vou curtir o lazer que me proporciona aquele deslocamento, né, de transporte marítimo, às vezes, até mesmo como é o caso de Veneza, que tem muito isso, ou, por exemplo, o transporte urbano. E a gente adora, né? Eu estou falando de Belém, especialmente. A gente adora elogiar a qualidade de vida dos lugares que a gente gostaria, inclusive, de morar, mas a gente chega na nossa cidade e a gente não consegue, né, conceber que o nosso filho vai estudar de ônibus, porque o ônibus é inseguro, porque tem uma série de problemas. A gente não trata aquilo como sendo comum, né? A gente trata aquilo como sendo público. E o nosso é o particular, é o meu carro, né? Essa noção da propriedade, eu acho que ela cria uma falsa percepção de pertencimento que leva a gente a erro, digamos assim. Então, a gente deveria ter uma percepção de comum que faça com que a gente consiga refletir sobre tudo que está, né, ao nosso redor, como sendo também da nossa responsabilidade. Eu acho que a ideia de responsabilidade seria um segundo conceito que eu pretendo avançar na discussão, né, na pesquisa para o grupo, porque a gente não consegue... vou tentar trabalhar agora a partir de um outro exemplo. Quando a gente fala dos problemas ambientais na Amazônia, a gente volta e meia, e a gente fez muito bem isso nos últimas décadas, na pesquisa acadêmica, principalmente, colocando que uma das principais obrigações aqui, um dever de casa que a gente tem que fazer é trabalhar a questão da regularização fundiária, por exemplo, né? Que essa noção de terra pública, ela gera uma falsa sensação de comum, porque
é um público que ninguém tem acesso ou que ninguém controla, e aí qualquer um pode ter acesso, então você tem desmatamento ilegal em terras públicas, e você não consegue responsabilizar o particular por isso, porque ele nem existe para o sistema jurídico, digamos assim. Você vai emitir um auto de infração contra uma empresa que não existe, ou contra uma fazenda que só está cadastrada no nome de um laranja. Então, aí, mais uma vez, a falsa percepção do público e do privado faz com que a gente se exima do problema, né? E quando eu fiz aquelas reflexões, né, por que a gente não se indigna quando a gente vê determinadas situações, como, por exemplo, alguém jogar lixo num canal, né? Às vezes você passa e você vê aquilo acontecendo e você considera, não, aquilo vou comprar uma briga, aquilo é papel do Estado, né? Eu acho que está nessa falsa dicotomia, mas quando a gente traz a questão da saúde, né, da sanidade ambiental, como sendo um problema nosso, a gente talvez tenha uma mudança de percepção. E eu acho que o caminho é por aí, né? Tem que partir, para que a gente possa cobrar do poder público, a gente tem que ter uma sensação de pertencimento, que não vai ser a partir do direito de propriedade. Então, a questão do comum, né, o meu direito de ter acesso a um serviço público de qualidade, né, transporte público de qualidade, lazer de qualidade, né, ter acesso à janela do rio, né, a gente poder ter uma orla que a gente possa caminhar, né, não existe diferença nenhuma do ponto de vista técnico da água de Mosqueiro para a água de Belém, é a mesma água, lógico, a diferença está na poluição, né, Mosqueiro talvez seja menos poluído do que Belém. Então, né, se eu pudesse tomar banho na frente do rio aqui, se eu pudesse, não que eu não possa, né, eu até posso, mas eu fico imaginando, a Larissa, por exemplo, tem participado de canoagem, né? Eu acho que teria muito mais praticantes se a gente vivesse numa cidade limpa, né? Uma cidade que... A minha pergunta é, por que a gente não, né? Por que a gente ainda não tomou nenhuma atitude de protesto, de manifestação contra a poluição dos canais, por exemplo? Lá na Europa, as pessoas tomam banho nos rios que cortam as cidades, né? E a gente não consegue nem assim, sem coragem, né? Tomar banho no rio que está na frente da nossa cidade. Acho que não deveria ser assim. Então, essa sensação de direito de usar, né? Ela é fundamental para que a gente crie a conscientização e, a partir daí, a gente possa cobrar aquilo que é nosso por direito. Isso mesmo, e bem a propósito, hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Desertificação, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é assumir, e essa questão da responsabilidade também é uma outra discussão muito interessante, João. Parabéns mais uma vez e muito obrigada a todos aí pela atenção. Obrigado, fico muito feliz com a sua participação. Obrigada. Professor, licença. Oi, Luísa, boa tarde, estou te ouvindo. Eu até liguei a câmera, não sei se, enfim, fez alguma diferença ou não, mas aqui eu queria fazer um apontamento, professor, que eu fiz agora há pouco no chat aqui da reunião, que, por exemplo, o seu primeiro tópico, o senhor disse, né, problematizou se a pandemia, se essa quarentena trouxe ganhos ambientais. E aí eu já estava fazendo umas pesquisas anteriormente que falava sobre a aliança pela União Europeia mais verde, uma recuperação verde da União Europeia, que é um pacto, como se fosse um pacto verde, só que ele foi remodelado com vários ministros do meio ambiente, várias organizações lá na União Europeia para uma retomada econômica pós-pandemia, respeitando princípios ecológicos, então respeitando o desenvolvimento sustentável. Então, assim, ela trouxe ganhos ambientais, trouxe para quem, na minha opinião, vai saber aplicar. Né? Aqui no Brasil, enquanto a Europa está fazendo isso, aqui no Brasil a gente tem uma reunião ministerial do ministro do meio ambiente dizendo que tem que passar a boiada, passar, né, todas as... enquanto o pessoal está preocupado com a pandemia, vamos passar leis que desregulamentam o direito ambiental. Então, por exemplo, eu vi que tem uma pergunta do Carlos Eduardo, do Cadu, aqui vendo, como é que o plano diretor, nossa, está chovendo, vou até sair da varanda, como é que o plano diretor, ele pode influenciar os municípios para essa parte mais verde, mais ecológica no pós-pandemia? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, eu até agradeço.
Tô vendo aqui. Legal, Luísa. Eu acho que a tua pergunta, inclusive, casa com a reflexão que a Larissa propôs, né? Esse tipo de iniciativa é o tipo de iniciativa que vem a partir de uma conscientização ambiental do que é o comum, né? E que vai levar para uma reflexão sobre que tipo de ganhos a gente pode ter a partir dessa percepção de que o nosso modelo econômico, né, ele gera efeitos ambientais negativos, né? Então seria muito legal se a gente, a partir da pandemia, se a gente pudesse manter, digamos assim, algumas dessas questões que foram percebidas, né? Eu vi, por exemplo, na Alemanha, que eles estão lançando uma política verde no sentido de reduzir o número, aí são dois exemplos, aí o caso com que o Carlos Eduardo está falando, de reduzir o número de carros, por exemplo. Né? É uma política pública que visa diminuir o número de carros em determinadas regiões da cidade. Para que isso seja feito, você precisa melhorar os transportes públicos. Então, você consegue pensar numa melhoria dos transportes públicos já dando uma matriz ecológica, né? Um transporte que não polua tanto. Aí você ganha duas vezes: diminui a questão dos carros, é uma forma de poluente, e implementa transportes alternativos que sejam ecologicamente viáveis. E aí, trazendo para Belém, né, uma discussão que alguns colegas já levantaram algumas vezes a gente tem aqui uma carência gigantesca de ciclovia, por exemplo. E a nossa população, nem todo mundo pode ter um carro. Tem gente que não tem carro por opção. Eu sou um. Né? Minha esposa tem e eu não tenho. Né? Quando eu preciso, efetivamente eu uso dela, porque muitas das vezes eu não consigo usar o transporte público. Então, na maioria das vezes, as coisas próximas eu faço andando ou de bicicleta e, né, de certa forma, também no transporte, né, táxi e Uber. Né? Mas isso é uma opção minha, pessoal. Em relação à questão do plano diretor, a gente tem que pensar, né, esse olhar para o meio ambiente a partir, por exemplo, do aumento de ciclovias, né, na cidade, abrir o rio, né, abrir a cidade para o rio, o transporte marítimo ele pode ser uma alternativa, eu acredito nisso, né, ecologicamente muito melhor do que o transporte terrestre. Eu teria o maior prazer de ir para uma reunião no Iterpa, por exemplo, que fica lá na Augusto Montenegro, pegando aqui uma condução coletiva de barco, descendo em Coraci, e de lá eu pegaria uma condução terrestre. Né? Se isso for mais rápido, né? Ainda seria um momento lúdico. Todos vocês que frequentam a universidade sabem como é bonito ver o pôr do sol, né, com aquela frente, com aquela janela para o rio. Então, eu acho que a questão do plano diretor, ela vai nesse sentido. O plano diretor ele já traz uma série de digamos assim, diretrizes, né, de diretivas que vão nessa linha de um olhar mais preocupado com a questão ambiental. Mas aí eu volto a ressaltar, se nós não cobrarmos do poder público, né, a gente não tem a efetiva implementação. Né? Por quê? Porque o sistema está todo estruturado nessa lógica do público e do privado. Se você deixa o transporte público, por exemplo, que é um foco que a gente tem batido aqui na fala de hoje, né, ao critério do gestor, né, o que você vê no transporte público? Qual é a minha crítica pessoal em relação a isso? O transporte é público, então a questão da a responsabilidade está a cargo do Estado, mas o Estado privatizou isso, né? E a concessão do serviço está em determinadas, está entregue a determinada parcela econômica aqui da sociedade. Eu não tenho nada contra isso, né? A minha preocupação aqui é que a conta não fique. Por quê? Porque muitos de nós não pegam o transporte público se puderem pegar o transporte particular. E poderia ser o inverso, a gente poderia não querer pegar o transporte particular, porque é muito mais legal pegar o transporte público, porque ele te dá todas as condições, entendeu? E isso só vem com cobrança. Né? Então, eu vejo que o plano diretor é uma ferramenta sensacional que é mal utilizada. A gente nem conhece, rigorosamente falando, né, esse processo de gestão municipal a partir do plano diretor, dos planos diretores.
sei se eu respondi a contento as perguntas. Gente, não vi mais nenhuma pergunta no chat. Se eu tiver perdido aqui, peço que vocês me avisem. E se não tiver mais nenhuma pergunta, né, pelo microfone, eu vou caminhar para o encerramento. A Luísa está falando que tem uma pergunta do Antônio. Consegue localizar para a gente qual é o minuto? Às 5h16, não é isso? Vou ler a pergunta aqui. Professor, o senhor considera que o arcabouço jurídico e as entidades de fiscalização do desmatamento ambiental na situação do Brasil são suficientes? Eu estou refletindo sobre, devido ao Brasil ter chegado a níveis alarmantes de desmatamento em meio à pandemia, e devido à queda na fiscalização desse período, que antes mesmo já era precário na fiscalização. O senhor teria alguma dica de onde está o problema? Falta de políticas públicas? Olha, aqui eu vejo de duas formas. Eu vejo que claramente o governo não tem interesse numa política pública de comando e controle, tá? E aí eu vou lembrar aqui uma classificação que a gente faz no direito ambiental, que é a das políticas públicas a partir de mecanismos de comando e controle e incentivos econômicos, né? A gente tem um dos meus orientandos está estudando pagamento por serviços ambientais. Então, só para dar um exemplo aqui, o pessoal lá em Nova York percebeu que era muito mais barato trabalhar o custo da água, do abastecimento, pagando para que os fazendeiros não plantassem nas margens dos rios, e esse custo, desse pagamento que era feito para eles, ele era menor do que o custo que a cidade tinha de despoluição, de descontaminação da água. Então, isso é uma sacada genial. Isso é um instrumento, é um incentivo fiscal, né? É um instrumento econômico. Né? O que a gente tem aqui no problema ambiental da nossa região é a falta de políticas públicas, incentivos econômicos que gerem para a população uma alternativa que não seja a exploração predatória. Muita gente tem consciência ambiental disso, muita gente pratica isso. E aí, nos casos em que você não tem a consciência, né, tem que entrar o mecanismo de comando e controle, né, que são as multas ambientais, que é a fiscalização, que é a criminalização, né, do meio ambiente como um todo. E aqui a gente tem um país gigantesco, né, antes já era precário, havia uma política pública estruturada e uma precariedade na deficiência, digamos assim, não deficiência dos órgãos propriamente, mas uma deficiência que se dava em função do tamanho mesmo, né? E ainda assim você percebe a diminuição significativa do desmatamento nesse processo histórico aí da última década, digamos assim. Então eu acredito que esse momento que a gente vive hoje, ele incentiva essas práticas predatórias pela ausência do Estado. Ausência no sentido literal. O Estado não se faz presente e você tem outras entidades atuando, o Ministério Público, o próprio IBAMA com recursos esparsos, né? Recursos que dependem do governo federal, né? Da entrega de recursos para poder realizar ações de fiscalização. Então, eu vejo que é nesse sentido. A saída aqui está no cumprimento da legislação, né? Por mecanismo de comando e controle e por incentivos econômicos. Tudo bem, gente? Tem mais alguma pergunta? Alguém queria fazer mais alguma intervenção? Senão a gente caminha para o encerramento. Bom, então eu queria agradecer, eu não sei se o Mário ainda está aí. Estou aqui. Bom, eu queria agradecer ao Mário, em nome aí do NPJ e da professora Luciana, pelo convite, né, dizer que a gente está à disposição para participar sempre que for convidado, e queria deixar mais uma vez aqui a minha felicidade, registrar minha felicidade de ter dividido com vocês, né, esse momento, digamos assim, especial e difícil ao mesmo tempo, né, que a gente está recluso em casa, e pedir para vocês continuarem em casa, né, fiquem em casa se possível, vamos respeitar aí as normas de isolamento social,
E acredito que a gente vai sair mais fortalecido desse processo como um todo. Muito obrigada, João, mais uma vez. Muito feliz de te ver assim, com novos avanços. Parabéns. Parabéns à professora Luciana por essa oportunidade. E a universidade está aí, né, João, para que a gente continue contribuindo com essas reflexões e repensando melhor, principalmente nesse ano que a gente vai renovar, tem a possibilidade de renovar a nossa participação, nossa responsabilidade, né, com escolha de novos gestores. Belém, se é verdade, avançou um pouco no que normatização ambiental, né? Belém tem Plamob, tem já o segundo plano diretor, tem plano de gestão integrado de resíduos sólidos. Então, em termos de normatização, ou seja, está posto, está positivado, falta a sociedade conhecer essas normas e exigir as suas implementações, porque quando você pega o que está escrito, é muito interessante, né? Agora, a mão de obra maior é exatamente usar estes canais, estes meios, para que a gente possa divulgar mais e que a população, sim, assuma esse pertencimento, porque lembra quando eu fui tua professora, que eu dizia sempre, as pessoas não defendem o que elas não conhecem, né? Então, não adianta nada a gente ter um plano MOB, ter um plano integrado de gestão de resíduos sólidos, ter plano diretor, e a população não conhece, né? A população não assume esse perfil que a gente quer que ela assuma, porque ela não conhece, não é trabalhado, esse conteúdo não é, infelizmente, trabalhado nas escolas, nos centros comunitários, onde está quem precisa dele, né? Então, eu acho que isso é muito importante, por isso, parabéns por essa atividade, e a Luciana também, com certeza, está de parabéns aí. Obrigada. Obrigado, professora. Muito feliz com a sua participação. Boa tarde, pessoal. Estamos encerrando a gravação. Esse vídeo, a partir de amanhã, já vai estar disponível no nosso canal no YouTube e fiquem acompanhando o NPJ nas redes sociais, no Instagram, @npj.fpa, tem Facebook, tem Twitter e tem também o canal do YouTube. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, gente. Fiquem em casa.